Antes do vereador Cláudio Libardi se manifestar, eu gostaria de pedir para a gente manter a organização, que os assessores, quando transitarem aqui no plenário, que utilizem os crachás para que nós organizemos e tratemos a todos de forma igual. Então, o acesso do plenário durante as sessões ordinárias, que se deem a partir dessa solicitação que nós já havíamos feito há bastante tempo. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi, da tribuna. Presidente, meus cumprimentos ao senhor, meus cumprimentos a quem nos acompanha de casa, em especial quem nos acompanha pelas redes sociais da Câmara. Eu não vou entrar em baixaria, porque eu acho que o que tem acontecido aqui nessas últimas sessões é algo que é inaceitável para a comunidade de Caxias do Sul, que paga muito bem nossos salários. Paga até mais do que eu acho que a gente devia receber, presidente, pelo que tem produzido nas sessões ordinárias. Por fim, presidente, eu tenho pensado o que eu vou fazer depois de ser vereador e estou quase convencido a seguir os passos do senhor e fazer doutorado, que eu acho que serve muito mais à sociedade do que a vereança de alguns. E eu gostaria de ler, presidente, ontem eu estava separando alguns livros do Bauman para me inscrever no doutorado da UERJ, e um deles falava assim: em Cândido, ou O Otimista, famoso livro de Voltaire, há um pensamento importante expresso no reino utópico de Eldorado, Fábio. Quando Cândido pergunta às pessoas daquele reino se lá existem sacerdotes ou freiras, não há nenhum à vista. Após alguns instantes de ligeira confusão, ele ouve a resposta de que todos ali são sacerdotes de si mesmo, sendo gratos e prudentes, e eles louvam continuamente a Deus. Assim, não precisam de intermediários. E essa casa também não precisa de nenhum intermediário de Deus. Cada um faz o que quer, professa a fé o que quiser, e ninguém vem aqui em nome de Deus, no meu entender, muitas vezes, Adambrós, usando a falsa ideia de Cristo. Vamos lá. Presidente, eu gostaria de tratar de algumas indicações que fiz, de alguns pedidos de informação que apresentei, e, mais do que isso, presidente, tratar de que eu acho que a legislação do nosso município precisa ser aprimorada. E o primeiro projeto de lei que gostaria de destacar é o projeto de lei de número 245, que obriga a identificação, plotagem de todos os veículos pertencentes à administração pública direta e indireta do município de Caxias do Sul e da outras providências. E aqui, presidente, a identificação deverá conter o brasão do município, o nome da secretaria, autarquia, função ou órgão público responsável, a numeração de controle interno e, mais do que isso, uma inscrição bem grande, Jack, com uso exclusivo em serviço, que é essa preocupação que nós temos, vereadora Daiane, que esses veículos sejam utilizados exclusivamente em serviço. Eu ouvi que o prefeito Adiló está um pouco chateado comigo em razão dos seguidos vídeos que eu tenho feito acerca da caminhonete que a prefeitura comprou. Ele adesivou a caminhonete, eu paro. Porque minha cobrança não é para que ele devolva a caminhonete, minha cobrança é para que ele adesive a caminhonete, para que fique claro que aquilo é um bem público do senhor e da senhora de casa. E eu não estou pedindo nenhum favor para o prefeito Adiló, estou pedindo o mínimo, e sigo pedindo o mínimo. Infelizmente, presidente, tive que fazer uma lei para que o mínimo fosse cumprido. Posteriormente, presidente, fiz uma lei que institui o portal de obras públicas do município e dá outras providências. Essa lei fica instituída no âmbito do nosso município e assegura transparência ativa e acesso à informação e controle social das obras públicas, vereadora Daiane, para que haja prestação de conta das obras públicas de forma mensal. Porque senão, se eu quiser saber, vereador Santo Fatinel, quanto custa um cano, eu tenho que fazer um pedido de informação. E nessa informação obrigatória que eu propus na lei determina o número do processo administrativo, a modalidade da licitação, o número e a data do contrato, uma cópia do contrato, a inscrição completa daquela contratada, o valor do contrato e o valor de eventuais excedentes, o cronograma físico e que o cronograma físico necessariamente seja correspondente ao cronograma financeiro. Não dá para liberar 5 milhões para fazer depois que fez 2 milhões da obra, Felipe. Para que receba os 5 milhões, tem que acabar os 5 milhões do cronograma físico. E, mais do que isso, as datas de atualização e eventuais termos aditivos com fotos periódicas. Esse é o meu pedido. E, por fim, vereadora Daiane, ontem eu passei na doutor Montauri
Indo para casa, depois de sair da Zona Sul, vi que a senhora também estava lá, e me surpreendi com um pedaço da Dr. Montauri aberta. Presidente, tem coisas que o cara não sabe o que faz. E quando eu cheguei lá, ela estava aberta um pedacinho já, que podia ser para instalar um cano. Eu vi minha lei rejeitada aqui, que proibia abrir. E ontem eu passei lá e tinha um novo pedaço aberto. Me deu uma sensação de impotência, presidente, porque quem mora no Pio 10º, quem precisa acessar o Murialdo, quem mora nas proximidades da Hércules Galó, sabe o quão duro tem sido aquela alteração. E a gente acabou a obra dia 27 de julho, tchê. Nós estamos, salvo o melhor juízo, hoje no dia 7 de agosto? 8 de outubro, perdão. 8 de outubro, e nós, infelizmente, não temos. Uma parte, vereador. E, presidente, eu fiz um pedido de informação referente aos gastos da rua, doutor Montauri. Porque, vereador Santo Fantinel, se o senhor acha que 3 milhões é muito quilômetro, eu quero saber quanto custou aquele quilômetro ali. Porque aqueles 500 metros, vereador Santo Fantinel, devem ter custado uma Babilônia de dinheiro. Então, essa é uma parte. Qual o valor total orçado para as obras realizadas na rua Hércules Galó e Dr. Montauri, discriminando valores destinados à implementação da rede de esgoto, destinados à substituição da rede de água e os valores destinados à pavimentação, para que nós tenhamos certeza de quanto foi investido em cada um. Informar qual é o custo do metro linear e do metro quadrado da obra, porque, bom, ali a gente tem uma questão subterrânea, materiais, metodologias e recomposições das vias e também cópia integral dos contratos. Porque eu tenho sentido um cheiro bem estranho ali, vereador Santo Fantinel. A senhora vereadora Daiane Melo, perdão. Uma parte, vereador. Vereador Cláudio, parabéns pelos projetos apresentados. Eu sempre acredito que projetos para transparência, para trazer transparência, são muito bons. Eu protocolei para melhorar a lei, inclusive do prefeito Adilói, que ele fez quando a questão dos radares, né, para ter a transparência. Então, eu acredito que a gente não precisa ficar fazendo pedido de informação para informar, já que o governo informa sempre mal, né? A policlínica é um exemplo, a questão do parque de proteção animal também é outro exemplo, o parque automotivo é outro exemplo, inclusive alguns locais com só placa, outros com máquina, né? Então, eu acredito que sempre a transparência é a melhor coisa, inclusive porque nós podemos reverberar muitas situações da saúde por causa de um pedido de informação do vereador Rafael Bueno, na época que era da Comissão de Saúde, porque senão não teríamos os dados, porque as leis não acontecem no nosso município como elas têm que acontecer. Então, parabéns pelo projeto e, com toda certeza, quando ele vier para a pauta, votaremos favorável. Obrigado pela gentileza, vereador Santo Fantinel. Vereador Cláudio, parabéns aí pela pauta, é muito importante. E eu só quero dizer o seguinte, que aqui eu nunca fiz nenhum tipo de acusação e que eu tenho uma curiosidade, como todos os colegas têm, de por que nas cidades limítrofes o asfalto custa metade. O meu povo do interior sofre com a poeira, com as estradas ruins, e que poderia ter as estradas asfaltadas se o custo fosse menor ou se fosse ao mesmo valor que custa nas cidades limítrofes. Então, o que a gente quer é só saber por que custa o dobro aqui em Caxias fazer asfalto. Só isso aí. E outra coisa que eu gostaria de levantar aqui, que eu acho que seria muito interessante nós todos se unir, a questão daquele projeto, vereadora Estela, que o ex-vereador Scalco tinha apresentado, de que se criasse um seguro em cima das obras. Porque daí a empresa, se ela abandona a obra, o seguro cobre e a obra continua. Não teria que ficar fazendo licitação de novo. Obrigado, vereador. E eu que agradeço a gentileza do senhor, vereador Andressa Marques. Vereador Libardi, existe uma cultura no Brasil que é extremamente atrasada, que quando a gente estuda sobre o Estado, a gente precisa observar, que é a questão do patrimonialismo. O prefeito Adiló não compreende porque a gente pauta que o carro dele seja plotado. Porque quando a gente adquire qualquer coisa para o Estado, para a prefeitura, não é nosso. Por mais que eu esteja aqui, o gabinete não é meu, é da Câmara, é da população, é do povo. Portanto, se tem algo que é um bem público, precisa ser utilizado como um bem público. Nós não podemos passar
o recado para a população que nós nos apropriamos dos bens públicos porque nós estamos aqui para trabalhar pelas pessoas. Portanto, o argumento é esse e esperamos que o prefeito olhe para isso com responsabilidade, que é aquilo que o senhor tem cobrado. O senhor não tem acusado nada, mas tem cobrado e por isso não há motivos para que ele fique chateado, apenas preste contas para aquilo que ele está ali. Ele é prefeito, ele precisa prestar contas para a população. Obrigado pela parte. Perfeito, obrigado pela gentileza da senhora, da vereadora Daiane e do vereador Santo Fantinel. Presidente, então é um apelo que eu faço, que o prefeito não aguarde a lei ser aprovada nessa Casa Legislativa, que ele plote a caminhonete, que fique claro que aquela caminhonete foi paga com o nosso dinheiro. Não é um sentimento de perseguição, não é um sentimento de chateação, é exclusivamente um sentimento de pertencimento. Eu entendo que todos nós aqui somos caxienses e precisamos saber, vereador Santo Fantinel, que aquilo foi pago com dinheiro público e com muito dinheiro público, porque custou mais de R$400 mil. Obrigado, presidente.